Então, a prisão ela não fracassa ao atingir seu objetivo. Pelo contrário, ela atinge o objetivo de que, através de vários meios das formas de legalidade, ela transforma essa gestão em algo útil. A forma de delinquência pura que a prisão faz. O aparelho penal ele deve tentar reduzir a prisão porque ela vai representar uma delinquência que vai ser controlável, ela vai ser fechada e assim vai ser possível controlar as ilegalidades que o próprio sistema carcerário organizou. Em resumo, a oposição jurídica ocorre entre a prática legal uma oposição estratégica. Então, a delinquência ela não é um subproduto de uma prisão que não consegue corrigir, ela é um efeito direto de uma penalidade e que, para gerir, investe-se no mecanismo de punição e reprodução. Assim, o encarceramento ele é um mecanismo, a polícia ela é um auxílio e a prisão é um instrumento que deixa rastros da delinquência criminal. E a justiça ela terá um papel de caução legal, de princípio de transmissão da legalidade. O delinquente patologizado ele vai ter todo esse aparato de prática judicial em cima dele, que será um delinquente objeto. E assim fixa-se na prática jurídica. E assim a prisão ela será organizada dessa forma. Então, por que a prisão ela fabrica a delinquência que deveria combater? Bem, ela faz isso porque, ao organizar essas ilegalidades, ela não prejudica nem economicamente, nem politicamente, pois ela saberá organizar internamente, deixando em nível baixo as práticas ilegais, as práticas ilegais são pequenos roubos, pequenas violências, aquelas desvios de lei pequenos, e assim impede que a utilização da delinquência como algo grande pelas populações, e assim ela pode se utilizar até dessas ilegalidades para colonização, por exemplo. Foi se utilizado muitos delinquentes na colonização dos Estados Unidos, na Argélia, do qual, através de uma proibição legal, que se cria assim um campo de práticas ilegais, entende? Exerce um controle até naquelas questões de drogas, nas prostituições, e assim também vão se usar eles em questões, os delinquentes serão usados também para serem espiões, para serem delatores, denunciantes, e assim, às vezes até em um exército paralelo. E então eles assim participarão de um poder de lucro, e isso tudo voltado para as classes dominantes. Bem, o autor ele vai falar um pouco sobre a visão de dois grandes personagens da França, que é o Vidocq e o Lansenière. O Vidocq ele é a materialização de que a criminalidade é uma engrenagem de poder, e junto com ele ele vai aparecer também um rei que é maculado de justiça. Na verdade, não, maculado de justiça não. Ele é cheio de justiça e maculado de crimes. Então, para mostrar exatamente de como as pessoas que fabricam as leis, elas também são aquelas que produzem
os delinquentes e os princípios de ilegalidades. E o Lansinier, ele será aquele pequeno burguês que mostrará uma imagem de que a ilegalidade é submetida à delinquência, e ele, como poeta, será o formador do discurso. E assim os dois eles vão ter uma simetria que mostrará como a delinquência ela é fechada em si mesma e como ela pode ser controlável através das técnicas policiais e da prática delinquente e de toda essa gestão da ilegalidade. Essa ilegalidade de base, ela se formará a moralização que existirá para reprimir os pobres, já que é necessário num local onde não existe mais a prevalência dos costumes e sim da lei. E assim, muitas vezes se colocarão penas muito duras para aquelas pessoas que são, por exemplo, agitadores e depois ele falará um pouco também de uma discussão entre uma criança e um presidente, e a criança como indisciplinada e como uma representação de um direito comum praticamente, e o presidente como sendo o código, a lei, a civilização. É isso que eu trago. Então, voltando àquela questão de que não é prudente falar que as leis são para todos, as próprias palavras usadas no julgamento e as ideias colocadas durante o julgamento é perceptível que não são próprias da população camponesa. Então, a prisão ela atinge o seu objetivo. Ela faz uma gestão da ilegalidade para que ela se torne útil para ela. E através disso, a prisão ela conseguiu muito bem fazer a ilegalidade, a delinquência, uma forma política e econômica, muito menos perigosa e muito mais utilizável. A delinquência ela não é um subproduto da prisão e ela não tem essa questão de corrigir. Ela vai gerir e vai investigar um mecanismo de punição e reprodução. Assim, o encarceramento é uma das principais ferramentas para que exista isso. A polícia ela é um auxílio, a prisão é um instrumento e deixa os rastros de delinquência e de justiça criminal, e a justiça ela vai servir como calção legal dos princípios de transmissão de legalidades. O delinquente patologizado, ele vai ter toda essa prática judicial em cima dele e vai tornar-se um delinquente objeto. E assim vai se fixar isso na prática jurídica, dissociando as ilegalidades e isolando as delinquências. Assim, a prisão ela não deveria fabricar delinquentes. Então, por que ela faz isso? A delinquência ela é formada para que ela seja uma organização fechada e controlável. Assim, ela deixa um baixo nível das práticas ilegais. Os pequenos roubos, aqueles desvios rotineiros da lei. Então, a partir disso, existe uma utilização da delinquência como o exemplo da colonização. A gente se usa da delinquência como práticas ilegais da própria questão penitenciária. Colonização. Você bota delinquentes para povoar o país e desde então, assim, a delinquência ela é útil, a proibição é legal e cria-se em torno de si práticas ilegais da própria dominação de classe. Assim, até nas questões de organizações de tráfico, de prostituição, elas são manejáveis para essa organização de delinquência. Existe assim a utilização de delinquentes em trabalho de espionagem,
em questão de delatores e até de uma formação de um exército paralelo. E o autor ele vai materializar isso em torno de dois personagens franceses, o Vidocq e o Lassinière. O Vidocq ele será a materialização de que a criminalidade é uma engrenagem de poder, e o Lassinière é aquele pequeno burguês que mostrará que a ilegalidade é submetida à delinquência. E assim, e como ele é um poeta, também um autor de discurso. Ele será o autor de discurso da polícia e mostrará que das técnicas policiais eles vão praticar os atos de delinquência e assim tornar a ilegalidade lícita, e mostrando também a questão do rei que existe durante a história, de que o rei é a justiça, mas ele é maculado de crimes, e vai mostrar exatamente materializado como funciona as práticas de ilegalidade. No final, o autor vai colocar a questão de uma criança indisciplinada e o presidente, e a criança ela será essa questão de legalidade, e o presidente vai representar o código, a civilização. A criança é praticamente aquela resistência anárquica que existe, pois não existe poder se não existir resistência. Um pouco sobre a parte 2 do capítulo 2, que é sobre ilegalismos e delinquência. E eu vou começar com a pergunta que é: para que serve o fracasso da prisão? Qual é a utilidade de manter a reincidência, de transformar o infrator em um delinquente? E por que se faz essa contradição? Por que ela luta? Por que ela é feita para que ela é feita? Enfim, existe uma gestão de legalismo. Se esconde sobre um cinismo da instituição que diz que se diz que depois de você cumprir a pena você estará livre, mas mesmo assim ela continua perseguindo. E para isso ele tem que ter um passaporte que atualmente é a folha corrida. Tudo isso mostra que as prisões elas não suprimem as infrações, e elas ainda assim elas distribuem, elas fazem a distinção delas e as utilizam, não só para tornar os corpos dóceis e para fazer eles transgredirem novamente as leis, mas que elas sejam transgressões organizadas e que ela seja uma tática de sujeição, uma tática geral das sujeições. Então a penalidade ela não reprime, mas ela gerencia as ilegalidades e faz assim uma economia dessas ilegalidades. E se existe uma falta de justiça que não é apenas aquela que é usada por interesses burgueses, é porque existe uma justiça que é uma gestão também diferenciada das ilegalidades, que por intermédio da penalidade faz parte desses mecanismos de dominação de classe. A partir disso se compreende o fracasso da prisão. Bem, através do século XVIII houve umas reformas, e por conta de vários interesses das camadas sociais diferentes, como das mais altas como as mais pobres, fez-se então uma utopia, que é a de universalização da punição, dizendo que a lei ela serve a todos e foi feita para todos. E daí se criou-se um perigo, que é o ilegalismo popular. Há nisso um cruzamento de conflitos políticos, que houve 3 grandes acontecimentos, que foi
a rejeição ao fisco e a sonegação de impostos. Houve um dever criminoso de luta operária e há também a presença de camponeses fazendo pilhagem, assassinatos, e fazendo agora uma distinção, na verdade uma reaproximação entre uma plebe operária e o vagabundo operário. A partir disso, a plebe ela não vai lutar contra o seu chefe ou contra o político, contra o juiz. Ela vai lutar exatamente contra a lei, contra a justiça burguesa. Ao passo do século XVIII, a criminalidade ela se especializa e, através de novas práticas e técnicas de vigilância, há um aumento até dos delitos, porque aumentam-se as ocasiões em que se pode culpabilizar alguém. E foi por conta dessa insurgência dos camponeses e tudo mais que se expandiu o chamado banditismo político, que através disso também se criou a tríplice generalização das ilegalidades populares, que se trata de um contexto político de articulação, tanto de lutas sociais, de comunicação e de níveis de infração. Ao passo que os anos serviu para dar suporte ao medo e também a uma hostilização do criminoso para a população. Isso foi muito reforçado pelos legisladores, pelos filantropos e pelos pesquisadores operários. Esses processos, esses crimes e esses ordenamentos jurídicos fizeram parte da prática, constituíram a prática legal e também foram usados para uma classe social. Então, seria hipocrisia falar que a lei ela foi constituída para todos. Isso não é uma verdade.